Abra no livro dos Salmos, o número é 51. Salmo de número 51, versículo de número 17. Amém? Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Agora vá para o Salmo de número 95. Salmo de número 95. Versículo de número 6. Está dando microfonia aqui. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Podeis assentar, muito obrigado, glória a Deus. Eu quero perguntar para você nesta noite, se você veio adorar a Deus. Nós estamos na campanha Os 12 Cestos Cheios, e estamos falando sobre níveis da oração. Já foi pregado pelo nosso pastor a respeito da oração com ações de graça, oração como louvor. E hoje nós queremos falar num terceiro nível da oração, que é a adoração. Na oração de ações de graça, seria mais ou menos o hall de entrada de uma casa, ou da presença dos átrios da presença do Senhor. O louvor, ele consegue te conduzir para dentro desta casa. Nas ações de graças, você está na porta, no hall de entrada. No louvor, você consegue adentrar. Mas na adoração, você vai para a parte mais interna, mais íntima do dono da casa, o trono de Deus. Lá você não lembra de uma outra coisa senão adorar. O homem diante do altar de Deus, do seu trono, em adoração, ele esquece de si. Ele não lembra quem é ele. Ele simplesmente adora. Ele simplesmente se curva e se coloca diante de Deus. E ele se esquece de tudo e de todos, exceto de quem está diante dele, o seu maior motivo de adoração, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele está aqui nesta noite e quer receber a sua adoração. Então, a adoração é um tipo de oração que exalta a Deus, e Ele quer ser exaltado por você. É o tipo de oração que exalta a Deus. A questão da adoração é tão importante, segundo o ponto de vista bíblico, que nós temos mais de 270 referências bíblicas que estão aí apresentadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E algumas palavrinhas, tanto do hebraico quanto do grego, descreve a palavra adoração.
nós vamos encontrar no hebraico Shabor e Dakar. Essas duas palavras falam do momento em que o crente ele se encurva, ele se prostra diante de Deus. No grego, nós temos a palavra para adoração, proskonel, que representa aquele momento também que você se lança, você se joga diante do Senhor em adoração. E dentre tantos textos que poderíamos escolher nesta noite para falar a respeito, nesta campanha que damos seguimento, os 12 cestos cheios, eu poderia escolher qualquer um dos textos, mas o texto que escolhi propositadamente nesta noite, Salmo de número 51 e versículo 17, bem como Salmo 95 e o versículo 6, eles conseguem resumir o verdadeiro sentido do que é adoração, do que é quebrantamento, do que é coração contrito a Deus. Na adoração do Salmo de número 51 e versículo de número 17, eu quero que você acompanhe. Nós estamos num culto de doutrina, o culto da palavra. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Ou não desprezarás, ó Deus. Meus amados irmãos, quando se fala de adoração, de coração quebrantado e contrito, se fala de uma postura. Todas as vezes que falarmos sobre adoração, fala de uma postura, de uma colocação do espírito humano diante do eterno Deus. A adoração sempre esteve intrinsecamente ligada, apegada à alma humana. Não existe na história da humanidade, bíblica e extrabíblica, que os homens em um determinado momento não tenham erguido um altar a uma divindade. O mundo em que Israel é inserido, colocado por Deus para tomar posse, logicamente, de Canaã, a terra prometida, era um berço de adoração, mas de uma adoração pagã, de um sincretismo religioso muito forte. Mas, quando Deus introduz a Israel, já pela semente de Abraão, como os patriarcas, a adoração foi aos poucos tomando espaço, mas uma adoração voltada para um único Deus. Os patriarcas, eles adoravam a Deus com as suas famílias, porque eram seminômades. Eles ainda não haviam se organizado como aquilo que a gente chama de sociedades organizadas. Então, na era patriarcal, existiam altares. Abraão ergueu um altar para Deus. No período dos profetas, partindo de Moisés, estou tentando dar uma ideia para você, bíblica e histórica, de como a ideia de adoração ela surge e se espalha no ambiente do povo de Deus. Quando Moisés chega no Monte Sinai e ele recebe a lei de Deus, agora a sociedade está tomando uma forma mais organizada. E lá, quando nós lemos
no Pentateuco, aqui nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a forma como Israel devia se organizar por meio de sacrifícios para prestar adoração a Deus. Quando é organizada por Israel, ou por Moisés, e dada a Israel a forma de se adorar a Deus, Israel parte do princípio, mais uma vez, de que Deus é Deus único, porque foi desta forma que ele se manifesta e se apresenta para Moisés. E a doutrina, ela é continuadamente ensinada nas gerações seguintes, e que nós chegamos agora num período muito difícil para Israel. Era o período dos juízes. O período dos juízes, ele se estabelece no momento em que Israel rejeita a lei de Deus, de uma tal forma, a título de exemplificação, eu creio que você conhece uma pessoa que você olhava de cá e dizia: nossa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, porque era um cristão autêntico. Mas por alguma desventura da vida, esse indivíduo, ele abriu mão do caminho da graça e se entregou ao mundo e os seus prazeres. E aí ainda leva aquele estereótipo, aquela imagem de cristão. E alguns ainda levam a vida da maneira como ele bem entende: mas eu sou crente, sou cristão. E de cá nós olhamos, e que não precisa fazer julgamento nenhum, porque me dizes com quem tu andas e direis quem tu és. Essa filosofia é antiga. Pois bem, então Israel se desvia de uma tal forma que entra num fosso espiritual. E para todo lugar existia um altar em Israel. Pastor, mas existia altar? Sim, existia altar, mas existia mistura. Deus não aceita um altar com mistura. Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Eu quero perguntar aqui nesta noite, e não estou sendo idiota: quem está enfrentando uma grande luta na sua vida? E você diz: a minha luta é uma tragédia. Pastor, uma tragédia. Você que está em casa está enfrentando uma grande luta, e eu quero te dizer que assim diz o Senhor, porque há poucos dias atrás eu estava orando e falando com Deus. Enquanto eu orava na minha aflição, o Espírito ministrou ao meu coração. E se você está vivendo uma tragédia, o Espírito te traz uma palavra de conforto e de consolo nesta noite. Assim diz o Senhor, que não existe tragédia que possa impedir o agir de Deus, impedir os propósitos dele na vida de um altar que verdadeiramente adore ao seu nome. Onde tem altar que adora a Deus sem mistura, nenhuma tragédia, ninguém, nem Satanás com seus exércitos poderá barrar a marcha de uma igreja que adora e que ora. Oh, aleluia! Se você está passando por uma luta, saiba que no meio da tragédia Deus está colocando ordem no caos, porque assim diz o Senhor Deus Jeová. Aleluia! Eu sei que ele falou comigo. Ele disse que não tem tragédia que impeça quando ele quer agir. Dai recastorahai.
tem nada, haveria alguma coisa difícil para ele. Diz para teu irmão aí do lado: adore. Aleluia. Diz com força: adore a Deus. Aquele que se encarrega de dizer: adore. Ele tem resposta, ele tem solução. Pois bem, quais os propósitos da adoração? Israel, no tempo dos juízes, vivia mais um sincretismo do que uma adoração verdadeira, que não está restrita necessariamente a balanço dos braços ou dos corpos no embalo de um hino fervoroso. A adoração vai muito mais do que uma expressão labial. E às vezes nós costumamos a escolher palavras, enriquecer o vocabulário para tentar convencer a Deus. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tem dias que eu não consigo nem falar. Tem dias que o silêncio é sua melhor companhia. Recebe aí como Deus fala no silêncio. Oh, tem crente aqui nesta noite. O que eu estou te dizendo é palavra profética. Recebe nesta noite, no teu silêncio, na tua dor. Mas se tem um coração adorador, Jeová vai mover céu e terra para cumprir o seu propósito. E repito, porque nenhuma tragédia tem autoridade para anular os propósitos de Deus na vida de um adorador. Recebe nesta noite, você que veio com o coração aflito, buscando de Deus uma resposta. Ele diz: nenhuma tragédia, nenhuma tragédia, nenhuma tragédia, por maior que seja, vai impedir. E eu quero profetizar na tua vida: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus reservou um tempo para a sua vida. Então o Espírito diz: adore, 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 louve a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos alguns propósitos na adoração. O primeiro propósito: a adoração estabelece um relacionamento entre Deus e o homem. Você não adora por adorar. A adoração parte do princípio de que um indivíduo, ele está disposto e mantém um relacionamento com Deus. Quando Jesus se encontrou com a samaritana junto ao poço, lá João capítulo 4, é um discurso longo de Jesus com aquela mulher. E aquela mulher, ela apontou no seu diálogo com Jesus, que até certo ponto foi estranhado pelos seus discípulos, visto que Jesus, sendo judeu, e aquela mulher sendo samaritana, havia uma divisão religiosa e social muito grande. Aquela mulher, além de ser samaritana, era uma mulher que pregava a vida livre. Ela vivia em função da venda do seu corpo, da exposição do seu corpo.
Então uma mulher samaritana, que não nos interessa o nome, nem o texto bíblico nos fala a respeito, retrata exatamente o momento em que ela começa num diálogo, uma relação de comunhão com o Senhor Jesus. Até então aquela mulher ela não tinha noção de quem era Jesus. Os discípulos conheciam a Jesus, viviam com Jesus, e se espantaram pelo fato de Jesus começar a construir um diálogo, uma conversa. Irmãos, a coisa mais linda que possa existir, é o momento do encontro de uma alma com o seu Criador. Quando alguém vem até o altar receber a Jesus, porque o irmão dá glória a Deus e tem uma explosão de alegrias em palmas e aleluias. E quando a Bíblia diz que há uma festa, uma alegria nos céus por um pecador que se converte. E quando Jesus avalia a alma humana, Ele diz que ela vale mais do que o mundo inteiro. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não podemos avaliar um oxigênio, uma vida humana. Jesus entendia, até porque este era o seu propósito. Jesus veio para salvar a humanidade. Ele não podia fugir deste propósito de salvar a alma daquela mulher. Mas aquela mulher cega pela ignorância, ela se dirige para Jesus e diz: mas vocês, judeus, afirmam que o lugar de adoração é em Jerusalém e não lá em Samaria. Até porque o grande templo que Herodes havia embelezado em Jerusalém era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Eu já falei sobre ele aqui. Ele cresceu e embelezou aquele templo de uma forma magnífica. Mas por conta da inimizade entre samaritanos e judeus, eles eram proibidos de ir ao templo para adorar a Deus. Então arrumaram um método, uma forma de adorar a Deus, construindo sobre Samaria um lugar de adoração. Quando ela aponta um lugar de adoração, Jesus olha para ela e diz: mulher, chegou um tempo, e esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde você esteja, está chegando um tempo, e esse tempo já existe. E o dono do tempo, e quem muda o tempo e as estações, está diante de você, dizendo que verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aquela linguagem até então era um tanto estranha para a comunidade, tanto de samaritanos quanto de judeus, até porque eles haviam escolhido um lugar para adorar a Deus. Mas Jesus já estava dando um recado. Jesus já estava dando um recado. Quando aquela mulher se aprofunda no seu relacionamento, na sua conversa com Jesus, irmãos, escute. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual o seu nível de relacionamento com Jesus? Qual o seu nível de relacionamento com Jesus? Como é sua conversa com Ele? Quando aquela mulher começa seu diálogo com Jesus, e que Jesus pede uma coisa simples a ela: chama teu marido. Eu imagino
o espanto daquela senhora. Não tenho marido. E Jesus disse: eu sei. Ó, tem nada que ele não saiba. Você está me entendendo? Não tem nada que Jesus não saiba. Ele conhece os segredos do universo. A Bíblia diz que tudo que foi feito pelas mãos dele. Aleluia. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Não tem nada que o Pai da eternidade não conheça da sua história, porque o escritor aos Hebreus diz que ele foi ontem, é hoje e eternamente. O tempo parou para ele, cabra. Ele conhece a tua e a minha vida pelos avessos. Não tenho marido, eu sei. Aí a relação de Jesus se aprofunda com aquela mulher. Vejo que és profeta. Irmãos, a partir daquele dia, aquela mulher, ela viveu uma transformação. Ela viveu uma metanoia. Ela viveu uma mudança de vida. Aquela mulher agora estava estabelecendo um novo princípio para reger a sua vida. Eu tenho certeza que aquela mulher não ia mais a Samaria, no monte de Samaria, no monte Gerizim, seja lá onde fosse, para buscar a Deus em oração, porque em seu coração uma palavra foi semeada: mulher, onde você estiver, Deus recebe a sua adoração. Onde você estiver, adore a Deus. Onde você se encontrar, adore a Deus. Adore a Deus. Onde você estiver, o milagre vai ao encontro de quem adora a Deus. Oh, aleluia! O Espírito convoca os crentes nesta noite a adorar, porque quando você adorar, algo espetacular vai acontecer. Oh, aleluia! Queridos, quando a Bíblia fala que João teve uma visão na ilha de Pátimos, capítulo 3 do livro de Apocalipse, João está recebendo a mensagem de Jesus para entregar às igrejas da Ásia, e a última igreja a receber a carta da mão de Cristo é a igreja de Laodiceia. E o quadro que se pinta de Laodiceia é um quadro tenebroso de uma igreja carnal, de uma igreja com uma visão local, de uma igreja que se preocupava apenas com o seu bem-estar, preocupava apenas com a sua riqueza, o acúmulo da sua riqueza e o seu status social na Ásia. Mas de repente o Espírito diz que ela não passava de uma igreja pobre, cega, nua, desorientada e sem a presença do Espírito. Aí se encerra o capítulo 3 de Apocalipse, João falando de uma igreja carnal, de uma igreja que se desviou da presença de Deus, de uma igreja que escolheu os seus caminhos. Eu acho que você deve conhecer alguém assim, que escolheu os seus caminhos, mas
o capítulo de número 4, nós encontramos uma mudança na dimensão da coisa. Quando João está com os pés na terra, recebendo a mensagem sobre Laodiceia, de repente ele ouve uma voz, é a voz do Espírito que diz: João, sobe para cá. Mas subir para onde? João contempla uma janela no céu e é convidado a subir para estar nos céus. Irmãos, o que o Espírito quer nesta noite é mudar a nossa visão e nos transportar para uma nova dimensão, porque na dimensão lá de cima é melhor. Diz aí para teu irmão: lá em cima é melhor. Fala aí em nome de Jesus Cristo. Lá em cima é melhor. Lá em cima não tem Laodiceia. Lá em cima crente carnal não tem morada, porque Jesus foi preparar morada para os crentes. O crente Filadélfia, o crente que procura andar na presença do Senhor, não é crente de qualquer jeito. Se aprume em nome de Jesus Cristo. Eu já te disse um dia que uma trombeta vai soar sobre Feira de Santana, e tem muita gente desavisada. Oh, aleluia! Mas o Espírito diz: sobe. Arrai, briachai. Ele está dizendo para você subir de degrau nesta noite. Isso é profético. Ele quer te dar uma experiência nova no Espírito. Ele tem revelações dos céus. Eu sinto a presença dele. Oh, andarrabo, conarabahai. Você sabe que ele está aqui? Mais presente do que a pessoa que está aí do teu lado. Ele está aqui. João, sobe para cá. Aleluia. Oh. Ele só quer uma mudança na tua vida. Um coração contrito e quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. E ainda mais, ele diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgai. Tem uma coisa vindo aqui na minha mente. Aleluia. Estou profetizando para alguém nesta noite. Ó, um tempo de renovo está chegando, viu? Recebe aí. Tem um tempo de renovo. Pastor, porque até hoje só tragédia. Mas está chegando, assim diz Jeová dos exércitos. Um tempo de renovo está chegando. E se você crê, glorifique a Deus, adore a Deus. Sinta ele aí. Sobe para cá, João. Ai, irmão. João não queria mais saber de Laodiceia. João não queria mais ouvir falar de Laodiceia, porque quem se encanta com as glórias celestiais, quem se encanta com a terra prometida, esquece das belezas do Egito que já passaram. O Egito não mais faz parte da sua história de vida. Entende isso e te apruma pelo sangue do Cordeiro. Quando João sobe, então João vê um trono e um assentado sobre o trono.
O original grego diz que esse um é o único. João vê um trono imenso, alguém sentado sobre este trono. João vê um mar de vidro. João começa a contemplar as cenas celestiais e cada uma vai se revelando passo a passo. Ele vê 7 candeeiros ardendo em chamas que representavam os 7 Espíritos de Deus. De repente, ele vê rostos de animais representados por águia, por homem, por touro, por leão. E João vai observando, olhando a cena celestial. E João vê 24 anciãos. E aqueles anciãos estão em volta do trono. Aleluia! E aqueles anciãos, eles têm coroas nas suas cabeças. E João ainda vê algo mais curioso. Quando João olha e vê animais com 6 asas, com olhos por dentro e por fora, são os serafins ou os querubins, uma classe angelical de alta patente, e que eles proclamavam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, queridos. E quando a voz do que bradava, de repente os anciãos, eles retiravam as suas coroas da cabeça, e uma voz continuava propagando pelos céus: aquele que era, aleluia, aquele que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando eles ouviram isto, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, os anciãos tiravam as suas coroas e jogavam diante do trono e diziam: digno és. Onde é que está a igreja nesta noite para reconhecer o senhorio dele? Se você adorar nesta noite em espírito e em verdade, algo extraordinário vai se manifestar em nosso meio. Tem crente aqui nesta noite que adora, tem crente que adora em casa. Digno és de receber honra, louvores, honra, louvores. E a música ia aumentando: honra, louvores, honra, louvores. E eles lançavam as suas coroas. Eu quero te perguntar nesta noite é: o que é que você tem para ofertar a Deus? Oh, aleluia! O que é que você tem para lançar diante de Deus nesta noite? Porque Ele espera, aleluia, a sua adoração. Porque o trono da graça, eu profetizo e vejo pela fé nesta noite que Ele se movimenta em teu favor. Se Ele se movimenta em teu favor, eu vou criar aqui uma ideia de que vejo Deus de pé, erguendo a sua mão que não está encolhida, para abençoar adoradores nesta noite. Aleluia, aleluia. Tem adorador aqui nessa noite. A adoração contagia. Você crê? Ela contagia. Você está perto de uma pessoa, você é um tição, e tição junto pega fogo. Sabia disso? Os crentes precisam entender que eles têm autoridade. Os crentes precisam entender
que existe unção em sua vida, o diabo quer te negar todas estas verdades. Ei, se ela contagia, então adora e deixa o fogo pegar no teu irmão aí do lado, em nome de Jesus Cristo. Bora fazer um fogaréu nesta noite como a igreja primitiva. Quando aquela igreja começou a ser cheia do poder de Deus no dia de Pentecostes, um começou a ver uma lingueta de fogo sobre a cabeça do outro, e de repente saiu de Pedro, passou por Tiago, que chegou em Maria, e de repente 120 crentes estavam incendiando Jerusalém com a mensagem pentecostal. O que a igreja precisa nesses dias é do fogo do Espírito. A Bíblia fala em 2 Reis capítulo 6, do versículo 12 a 18, 12 a seguir, passa do 18, quando Davi prepara uma grande festa em Jerusalém, para receber a arca do Senhor, a arca que esteve na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom foi abençoada pela presença da arca. Davi pega 30 mil homens e se dirige numa grande comitiva para trazer a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. Ele havia armado uma tenda para depositar a arca do Senhor em Jerusalém. E quando a arca chega em Jerusalém, e Davi vai ao seu encontro, irmãos, Davi foi o rei mais amado de Israel. Aquele homem se dispôs das suas vestes reais e se vestiu apenas com um éfode. E quando os sacrifícios foram ofertados e a música era cantada, tocada, Davi começa a pular de alegria. Ele foi tomado por um êxtase. Davi foi tomado por uma emoção incontrolável em seu ser. E Davi dançava na presença do Senhor, com toda a sua força, dando glória a Deus, porque a arca estava em Jerusalém. O que foi que Deus fez na sua vida para que você nesta noite também pule e dance como Davi? Oh, aleluia! A arca representa a presença de Deus que não pode faltar nesta casa. Enquanto tiver presença de Deus, a gente quer ver crente dançando, pulando na presença do Senhor, porque Davi, com toda a sua força, com todo o seu vigor, se dispôs das suas vestes reais, vestiu um éfode de linho, uma roupa muito simples, incabível até certo ponto para um rei. Mas o que eu te pergunto também nesta noite, o que você está disposto a abrir mão para adorar a Deus? O que você está disposto a largar de lado para se tornar um autêntico adorador? Porque tem coisinha que tu tem que abrir a mão, tem raposinha que tem que fugir do teu jardim, tem coisinha que está debaixo do tapete e está apontando a vida dos outros. Tira o argueiro do teu olho para falar do outro nesta noite. O que você precisa tirar, o Espírito Santo vai trazer na memória. Ele está presente aqui nesta noite. O Espírito está presente aqui nesta noite. Alaba! Ele vai tirar coisa de debaixo do tapete. Ninguém tem autoridade para julgar o outro se está na mesma condição. Davi tirou tudo que tinha, abriu mão de suas vestes reais. Porque tem horas que a gente quer sentar como príncipe,
A gente quer vestir a armadura como Naamã, mas debaixo tem uma lepra. Olhe, deixa eu te dizer uma coisa. Ou tu faz como Davi, ou abre mão. Você está me entendendo? Entenda que tem um profeta nesta casa nesta noite. Eu estou com a palavra aqui. Irmãos, quando aquele homem, ele se lança diante do Eterno, adorando, pulando com todas as suas forças. Davi passeia por Jerusalém. Não foi, Ernesto, num culto de portas fechadas. Davi não estava dentro do palácio. Davi quebrou protocolos e partiu para o meio do povo. E Davi pulava, Davi bailava. Lá de cima, olha, crente na janela, só o sangue de Jesus. Não tem aquelas bonecas de barro que ficam assim na janela. Você sabe o nome dela? Namoradeira, né? Mas lá nos interiores menores, feira não tem. Gente que fica na janela recebe outro nome: fofoqueira. Fofoqueira. E crente na janela é problema. Você quer ouvir? Amém? Olhe, a Bíblia diz sobre uma porta e não sobre uma janela. A Bíblia diz para eu abrir a porta do meu quarto, entrar no quarto, no meu secreto e falar com Ele. Porque se eu vou para a janela, eu esqueço do quarto. Aí quando eu vou para a janela, eu perco a bênção. Ninguém aqui quer perder a bênção. Concorda comigo? Fala sério. Vocês falaram tão desanimados. Amém. Querem perder a bênção? Então não fique na janela. Ó, Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, olhou, analisou Davi pulando, bailando, sem as vestes reais, e o pior, no meio das servas. Irmão, andar com servo é tão bom, porque servo não dá trabalho, servo não complica, ele descomplica. Servo é companheiro, servo estende a mão amiga. Ser servo é o melhor título que eu e você podemos adquirir na vida. Sabia? Mas Mical não queria nem saber. Você sabe o que foi que Mical disse para Davi? Você parece um vadio, dançando no meio dos servos e das servas. Ridículo. Pastor Josué tem uma mensagem muito interessante que trata sobre, ainda que te pareça ridículo, foi Jeová que mandou fazer, faça. Entendeu? Você parece um ridículo, um vadio. Ela poderia ter dormido naquela noite sem ouvir o que ouviu de Davi. Eu estou me alegrando
na presença do Senhor. Aquele que ó o perigo, tu que está em casa, de perder a bênção. Deus tirou das mãos de teu pai o reino e me deu. Você sabe que a bênção pode voar da tua casa? Tem um pastor das Assembleias de Deus na Bahia, que é meu amigo pessoal. Ele estava pastoreando no Alto Sertão, bem lá na minha região da Caatinga. E no mês de setembro eles estavam preparando a terra para a chuva, porque setembro começou a cair as primeiras águas, e eles prepararam uma terra para colher. E a água caiu com gosto sobre a terra. Mas o perigo de não reconhecer a soberania de Deus pode causar um desastre na sua vida. Poucos dias, um anjo do Senhor apareceu ao pastor e disse: o Senhor de toda a terra vai retirar a sua bênção por conta do coração deste povo. De repente começa a soprar um vento sul, e a seca chegou na terra, e eles perderam toda a safra, todo o investimento. Pastor Josanias das Assembleias de Deus da Bahia, ele disse: Deus falou comigo, e a seca chegou na terra. Então Mical abriu a boca para ridicularizar a adoração de Davi. Não mexa com o adorador. Pastor, mas ele é muito expansivo, pastor. Deixa ele com Deus. Pastor, mas ele grita muito. Deixa ele com Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus chegou, todo o sistema sacrificial acabou. Jesus veio, morreu, ressuscitou e estabeleceu um tempo de adoração, onde o crente pisar a planta do seu pé, onde você estiver, você deve ser um adorador. Isto é fato, irmãos. E Mical poderia ter dormido com outra. E Davi olha e disse: eu estou sendo desonrado por minha esposa e por minha casa. No entanto, estou sendo honrado pelos servos e pelas servas. E Davi se silenciou. Pensa que parou por aí? A questão é a seguinte: quando o crente cala e ele não pode dizer mais coisas, o problema é quando Jeová resolve abrir a boca. Isso é sério que eu estou falando aqui para vocês, muito sério. A partir daquele dia, Mical ficou estéril todos os dias da sua vida, porque Deus a tocou. Você está entendendo o mistério nesta noite? Tem mistério de Deus aqui nesta noite. Eu sinto, o Espírito Santo está aqui, e Ele está falando com crente aqui, falando com gente em casa. Adorador, adore a Deus, porque adoração contagia. Se você adora, o teu marido vai adorar.
Se você adora, eu estou profetizando, quem recebe o teu filho vai adorar. Se você adora aquela nora que tu diz que é uma peste, vai adorar também. Aquele genro prostituto vai adorar também. Cala a matraca, cala a boca e adora. Aleluia. Perde a bênção porque fala demais. Nossa. Para encerrarmos, Elon, se encosta para cá, meu filho. Irmãos, na adoração, a provisão. Quem quer receber de Deus alguma coisa? Você quer receber de Deus alguma coisa? Capítulo 22 de Gênesis, eu quero profetizar também sobre a sua vida esta palavra. Quando Abraão recebe nos seus braços a Isaque, aquele garoto lhe proporcionou alegrias infindas, filho da velhice dele de Sara. Isaque era um milagre vivo nas mãos de Sara e de Abraão. Aquele moço era o grande herdeiro e sucessor de Abraão e líder direto dos hebreus, com a maior promessa que Deus havia feito ao ser humano, que de todas as famílias da terra seriam abençoadas por conta da bênção de Abraão. E esta promessa é ratificada, consagrada sobre a vida de Isaque. Mas de repente, capítulo 22, o Senhor resolveu fazer uma visita a Abraão. Quando o Senhor fez a visita a Abraão, disse o seguinte: Abraão, eu quero que você vá às montanhas, precisamente no Moriá, porque este filho que eu te dei, eu quero ele para mim. Mas não era para ser levado para o santuário como foi o profeta Samuel, porque Ana deu Samuel para servir no santuário. Deus disse muito claramente: eu quero que você me sacrifique a Isaque. Quando ele recebe a informação, o texto em momento algum mostra Abraão questionando a Deus, porque Deus havia lhe pedido a coisa mais sagrada e importante da sua vida humana. Você está entendendo que Deus pode requerer de você alguma coisa? Cada palavra aqui é uma profecia. Você precisa estar atento. Olhe, Deus disse que ia pedir, pediu. E Abraão deu. Abraão não reclamou e não entrou numa discussão com Deus. Que nível de entendimento e de relacionamento este homem tinha com Deus, que Deus lhe pediu a coisa mais preciosa. Jesus, posso te perguntar? Se ele te pedir aquela empresa, você vai dar? Tem coragem?
não me responda. Fica com você e ele. Mas Abraão obedeceu a Deus, porque adoração e obediência andam irmanadas. Você não conhece um adorador desobediente. E o indivíduo ainda chega: eu rasguei meu coração, pastor. Eu cantei de glória a noite toda. Foi mesmo? Porque Deus não recebeu. O que é que está de errado? O que é que está acontecendo? Deus não é menino não. Olhe, mas Abraão obedeceu a voz de Deus, pega Isaque e vai ao Moriá. Viagem de 3 dias, de longe ele vê o Moriá e diz para os moços: fiquem aí, porque eu vou com Isaque lá, mas eu volto, eu vou adorar e volto. Mas ele usa o verbo adorar no plural. Nós adoraremos e voltaremos. Aleluia, que segurança é essa? Oh, glória a Deus! E eles seguem sobem ao monte. Isaque com a lenha, o altar é preparado, Isaque é colocado sobre o altar e não reclama, não pergunta nenhum momento. E de repente ele diz: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Isaque já tinha idade suficiente para entender de sacrifícios, porque ele viu o pai fazer. Ei, teu filho vê o que tu faz, tá bom? Teu filho vê o que tu faz, meus filhos veem o que eu faço. Ele precisa entender a dinâmica da vida cristã em casa, porque você ensina em casa. Isaque foi ensinado em casa. E quando ele diz: cadê o cordeiro? Aí Abraão profetiza e diz: Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ou seja, Deus vai enviar um escape de algum lugar, uma porta vai se abrir para você. Recebe aí em nome de Jesus Cristo, o Deus que provê todas as coisas. Oh, aleluia, há de prover o socorro imediato. De onde vem? Eu estou pouco me importando de onde vem, eu sei que vem. Eu queria reformar minha casa lá no sertão. Olhei assim, eu sou apaixonado por construção. Mas eu olhei assim, eu falei com Nilda: o que é que a gente vai fazer? Aí fomos orar e colocar o nosso desejo diante do Senhor. Isso foi em 1998. Irmãos, de repente, Nilda vai no banco. E quando chega no banco, ela observou: tem alguma coisa a mais aqui. Naquele período, tinha chegado na nossa conta mais de 10 mil reais.
Quem será que colocou aquela conta para movimentar num valor deste tamanho? Eu não tinha vendido nada para colocar o dinheiro lá. O banco não deu nenhuma informação que seria o erro bancário, porque saiu da conta de alguém e o Senhor precisa devolver. Há 21 anos atrás, eu fiz toda a reforma que eu precisava. Comprei os móveis. Em minha casa, eu dizia direto, era uma casa de boneca, muito bonitinha, era o meu palácio. Mas eu não sei de onde veio mais de 10 mil reais. Eu só sei que veio. Eu não sei de onde o milagre eu estou profetizando sobre sua vida. Eu não sei de onde vem, quem é que Deus vai incomodar, mas vai incomodar alguém para levar socorro para a tua casa. Recebe aí em nome de Jesus. Isaac, Deus proverá. Irmãos, de repente, Abraão e Isaac ouviram um balido de ovelha. Era a provisão que tinha acabado de chegar. Aleluia. Quando você pensa que não tem mais esperança, aí Davi diz lá no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Recebe esta palavra nesta noite em nome de Jesus Cristo, porque ela é consolo para a tua alma. Eleva os meus olhos, olha para cima. João foi lá para cima e não tinha mais saudades de cá de baixo. A visão de lá é melhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele diz, ele continua cantando, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está declarando que a terra, a sua plenitude, a prata e o ouro pertence a Ele. Tem crente que crê nesta noite, nesta palavra, virá a provisão, virá a salvação imediata do Senhor, virá a cura da parte dEle, virá bênçãos materiais da parte dEle, porque é Ele quem sacramenta a sua palavra. Eu sinto que Ele está aqui. Fica em pé em nome de Jesus. Irmãos, tem algo muito forte aqui. Tem algo muito forte aqui. É a presença dEle. O Deus da provisão está presente. E Ele faz coisas impossíveis, Aldir. Ele faz coisas. Em criasturique vai choragas, torrebiantunai. Uriasturibifai. Rabiaturia bagassuri rebacachai. Recaindo fustuile bianchu da bastorragas. Eu quero que você sinta o mover de Deus nessa noite, porque Ele move este lugar nesta noite. Aleluia. Porque eu quero encerrar dizendo para você, aleluia, que a adoração inclina o coração de Jesus para você. A adoração inclina o coração de Jesus para atender você. Oh, aleluia.
Jesus chegou na hora mais difícil na casa de Lázaro. Para Marta e para Maria não havia mais expectativa, não havia mais esperança. Lázaro havia morrido, 4 dias estava já no túmulo, e as esperanças de Marta e de Maria haviam se findado. E elas disseram: Jesus, vem logo. Mas Jesus não foi logo. Jesus não atende a capricho humano. Ele já tem um plano pré-determinado, dia, hora de realizar um milagre na sua vida. Quando Zacarias e Isabel estavam também sem esperança de ter um filho, aquele homem e aquela mulher haviam orado por décadas. A natureza já havia cumprido seu papel, porque agora ela já estava na menopausa há muito tempo. Ela não tinha mais condições alguma de gerar um filho. A natureza disse: seu tempo findou, parou aqui. E para Zacarias não era diferente. Ele não mais produzia o que era necessário, os espermatozoides para a ovulação de Isabel. Não tinha mais como, a natureza tinha dito não. Mas Deus não tinha dito nada. Deus continuava em silêncio. Mas, amados irmãos, enquanto aquele homem entra para adorar a Deus no templo, um anjo do Senhor aparece a ele e diz: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Peraí, a oração foi ouvida? Sim, foi ouvida. Mas olha, tu pode até ter problema de memória, mas Jeová não tem não, viu? Tu pode ter problema de memória, mas o Deus da eternidade não esquece uma palavra, uma promessa que foi feita a você. Será que você entende? Será que isso é motivação para alegrar a sua alma nesta noite? Isabel vai gerar. Isabel abraçou João Batista, porque a oração foi ouvida. Deus não esqueceu, como não esqueceu de Lázaro. Então Marta, quando sabe que Jesus está chegando, Marta diz: se tivesse chegado antes, agora, às vezes a gente não faz isso, tem uns que faz bem assim, aqui são as minhas mãos, viu? Mas aquelas que parecem para você dizendo, é mão do capeta. Chega para você, e a cara que faz para te desanimar. Mas tem uma palavra profética para você. Aleluia, glória a Deus. Jesus se comoveu com Marta? Jesus não disse nada. E Ele não vai dizer nada. A nossa postura na adoração é fundamental. Irmãos, de repente, chega na sala que Jesus estava. Eu posso imaginar Maria entrando. Olha que diferença. Maria entra. Maria se lança nos pés. E Jesus olhando. Ai, que delícia aqui. Vento, ali está um forno. Jesus vê aquela cena. Maria se lança. Você está me entendendo? Está entendendo? E diz: Senhor,
Glória a Deus. Tem crente aqui como Maria? Ah, Jesus. Surahabai. Ragabai xerebiarrasto regabai. Ele não suporta ouvir a voz de um crente dizer: Senhor, eu estou sentindo a dor de alguém aqui nesta noite. O Espírito Santo está comunicando a aflição de uma alma nesta noite. Eu quero te dizer que Ele ouviu quando você disse Senhor. Quando Maria disse Senhor, aleluia, o texto diz que Ele se comoveu no seu íntimo e perguntou: onde foi que colocaram meu amigo Lázaro? Oh, aleluia. Isto quer dizer que Ele vai chegar no endereço onde o teu morto se encontra, porque você se lançou em adoração, você se jogou em adoração, você se colocou em adoração, você se quebrou, se humilhou, e Ele ouviu e disse: eu vou lá. Então Ele chega na frente de um túmulo, e a outra grita: está fedendo, tem 4 dias. Só para tua memória não esquecer, Lucas 1:37. Por quê? Para Deus nada é impossível. Aleluia. O meu coração continua palpitando aqui. Tem algo aqui muito forte. Porque para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Então, quando Jesus disser: tira a pedra, rola a pedra, obedece. Quando Ele mandar, obedeça. Rolar uma pedra daquela caverna, daquele sepulcro cavado na rocha. Ele chega na porta do sepulcro e dá um brado. Lázaro conhecia aquela voz, a voz do bate-papo do fim de tarde, porque Jesus era humano, a voz dos conselhos na hora da janta, porque era uma casa lá em Betânia que Jesus passava costumeiramente, e Jesus estava lá, na porta da tumba. Então Ele dá um brado e grita: Lázaro, sai para fora. Este nome tem poder, diz aí para o crente que está do teu lado. Diz para ele e fale: este nome tem poder. Este nome tem poder. Profetiza o nome de Jesus sobre a vida desta pessoa, porque tu não sabe o que ela passou hoje, como é que está a vida dela ultimamente. Este nome tem poder, e Ele tem poder sobre todo o mal, sobre o império da morte. E quando Lázaro ouviu do outro lado, de repente vem uma cena. Tem uma multidão esperando o milagre. De repente, vem uma pessoa em volta, da cabeça aos pés, espantada, e talvez dizendo: eu conheço essa voz. Essa voz é do meu amigo Jesus. Adai, eu sabia que Ele não ia me deixar na hora que eu mais precisei dEle. Jesus é teu melhor amigo, meu irmão. Jesus olha e diz: desenrolai-o e deixai-o ir. Aleluia. Se você pode adorar a Deus, eu quero que você adore Elon. Vamos cantar ao Senhor, já estamos encerrando.
Cante ao Senhor. Se você quiser vir na frente adorar a Deus, venha. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Se você quiser sair do seu lugar para adorar a Deus nesta noite, se quiser lançar diante do altar, venha adorar a Deus. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de adoração. Hoje é noite de clamor. Venha adorar a Deus. Se derrame diante do altar do Senhor. Oh, aleluia! Coração disposto a queimar. Venha adorar a Deus. É noite de adoração. Todos os versos e canções eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória. Aleluia, cante ao Senhor nesta noite. Adore a Deus. Se você quiser viver e adorar a Deus, adore a Deus. Sempre amém. É o reino, é o poder, tua é glória pra sempre. Amém. Aleluia. Você pode vir nesta noite
adorando a Jesus e entregando sua vida para Ele.